nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, 4 de janeiro, terça-feira. O amor de Deus por nós se manifestou de modo sensível, pois Ele enviou seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Abramos o nosso coração, deixemo-nos tocar e nos transformar pela palavra que ouviremos. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos as palavras do Santo Evangelho, dirigida-nos por São Marcos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, continuamos na semana da Epifania e a liturgia da palavra nos conduz à percepção dos sinais da manifestação de Deus. Em que consiste a manifestação de Deus? Consiste no amor que Ele tem pela humanidade e que a humanidade deveria ter entre si e por Deus. Ele nos amou primeiro para que aprendêssemos com Ele a amar os nossos semelhantes. É ter um coração capaz de amar e de se compadecer do sofrimento humano, como vemos no Evangelho de hoje. Jesus encontra uma multidão de gente desamparada, como ovelhas sem pastor. Diante dessa situação de abandono, de descaso, de desamparo, o sentimento de Jesus é de compaixão. A compaixão é aquele sentimento que nos mobiliza, que nos leva a fazer algo para diminuir ou para erradicar o sofrimento alheio, porque o sofrimento alheio é também o meu sofrimento. Com a compaixão, o sofrimento do outro ou dos outros passa a ser o meu sofrimento. Assim, movido pela compaixão, Jesus se põe a ensinar aquela multidão. Esses ensinamentos conduziam aquela multidão à libertação. Para tanto, é preciso aprender a ser solidário, a partilhar. E a pedagogia de Jesus consiste em ensinar a partilhar.
Não partilhar aquilo que está sobrando muitas vezes, não, aquilo que se ia jogar fora, mas partilhar o essencial, o pouco que se tem, porque se a gente partilha, multiplica, o milagre acontece. Querido irmão, querida irmã, sejamos pessoas do bem, aprendamos a partilhar o amor, a justiça, a misericórdia e tenhamos sempre mais um coração semelhante ao de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.